Boa noite, professor. Oi, Hugo. Boa noite. Fabrício, deixa eu te falar. Aquela atividade lá do Acelere Sua Carreira não pontuou para mim, não, viu? Eu não sei se aquela atividade não é válida ou se tem alguma Baixou o outra coisa certificado? pra fazer. Baixei o certificado. Ela foi a única que não pontuou. O outro, a transversal lá, pontuou. Demorou uns 2 dias, mas pontuou. Agora essa já tem uma semana e não pontuou até agora. Eu fiz aquele lá do currículo, porque são vários, né? Aí eu fiz o do currículo. Baixar o certificado também? Baixei certificado de tudo. Agora eles ajustaram lá, né? Que a gente estava fazendo metade do AVA e já estava dando os 1.000 pontos. Agora eles ajustaram para conseguir os 1.000, ter que fazer o AVA inteiro, né? Acabou, né? Falei, Acabou. acabou a mamata. Mas as questões diminuíram, sabia? A avaliação oficial da unidade, antigamente tinha tipo 20 questões, agora tem 5. Vamos baixar o plano de ensino aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, nem manual da disciplina. Como assim não baixei o plano de ensino? Sim. Aqui, ó. Não, mas não é isso daí, é aquele acelere tua carreira lá. Não sei não, mas eu tô lendo tudo. Ah, tá. Mas esse plano de ensino eu já tinha visto já. Não sabia que tem que baixar pra pontuar, não. Não entrou ainda. Ah, mas já tá aí? Não, isso aí é atividade transversal, atividade virtual, atividade de sala de aula. Não é isso aí, não. Isso É aí. aquele lá, acelere sua Não, mas carreira. aqui eu não consigo ver aqui. Aqui só tu não Ah, tem os tá. pontos lá. É. Não, o das matérias eu sei que demora pra entrar mesmo. As atividades, por exemplo, que eu fiz hoje só vai entrar daqui uns 3 dias. Vocês não eram para ver que eu faço. Mas eu faço. O quê? Ah, eu consigo ver o que vocês fizeram. Ah. Essa é a aula 6. Eu não vou Hoje entrar tava aqui bot... porque Hoje tava botando as tabicas aqui em casa, aí tava furando a parede, mano. O bico a furadeira, a broca, tava tão quente que na hora que eu botei no cinto pegou na minha perna. Queimou minha perna feio, cara. qual foi que tu fez? Seu primeiro emprego? Foi Não foi? o do currículo lá, tu viu? Acho que Esse ponto que mais sistema alimentar, sistema de produção, o Bruno chegou tudo pau hoje, acho que não tomou um gadernal. como é que tá? Coisa E aí, Hugo? fofa. Bom? Fala aí, Bruno. Sou aluno de farmácia agora também. Como é que tá? Você bem? Bem fudidado. Bem fudido mesmo. Não, pegar esse cuidado, não.
Tá, né? A minha filha já tem certeza, você já viu os caras de massa. Ah, você vai fazer. Já calculamos o mesmo, os caras. 4, 5. Tá ligado? Quanto tá ligado? Ah, não apareceu aqui, Hugo. Depois eu dei uma olhada, mas dá uma olhada aí, viu? Então, vou esperar mais uma semana aí. Tá. Depois eu vou te mandar o print. Se não subir, eu abro chamado. Era para ter aberto aqui para visualizar, mas não abriu. Bem que eu quero combinar com vocês, então, hoje. Hoje, então, eu encerro a unidade 2, tá? E aí, semana que vem, a gente faz uma aula só de exercício de revisão para prova. Na outra semana. Tá. Puta que... Esqueci de botar pilha só mesmo. Essa agora vai ser já a prova do primeiro, né? Isso. A prova do segundo vai ser o quê? Umas 4 aulas depois? Não, sim. Pelo menos 6 aulas, né? Tá. 6 aulas. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela compreensão que na sexta-feira, a hora que eu coloquei no grupo ali, eu estava na Unimed em atendimento. Então, eu tô falando antibiótico desde sexta. E como me dá as minhas crises muito fortes, e aí eu acabo tendo que entrar com antibiótico, que acaba indo pelas cordas vocais, né? E aí o processo infeccioso bem complicado. Então, eu peço desculpa se não ficar falando muito alto, né? Então, tá? Vamos lá. Não, né, gente? Também não posso ficar esperando até. Não, 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 não. Então, sistemas de transformação de coordenadas, tá? Então, são aquelas coordenadas que a gente utiliza, como é que são transformadas essas coordenadas. Então, o que a gente vai ver na figura a seguir? A gente vê que as coordenadas que nós utilizamos para o nosso processo de topografia, eles referenciam certos pontos da superfície da Terra. E há uma diversidade deles. Tem diversos pontos aos quais a gente se referencia para tomar e nos localizarmos em relação ao nosso globo. Então, a gente tem que escolher qual referência, qual sistema de coordenadas mais vai se adaptar para a gente, de que forma que a gente tenha o menos de distorção possível. Então, a gente vai usar, então, o sistema esférico de coordenadas, por exemplo, que é o que nós comumente usaríamos se nós fôssemos usar o arco trigonométrico, né? Só que a gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, né? Então, a gente sabe que vai ter algumas correções, alguns erros. Nas aulas anteriores, a gente viu que a Terra não é uma esfera, e sim um geóide disforme com diversos relevos, né? Então, isso tudo interfere no nosso sistema de coordenadas. Então, a gente acaba tentando aproximar o mais fiel, fidedigno, o que está acontecendo ali, para a gente poder ter uma menor erro ou maior exatidão. Então, a ciência que estuda isso, para vocês que é a geodésia, então ela tenta equalizar essas diversas diferenças que a gente tem com relação aos sistemas de coordenadas. E permite, então, que a gente consiga
transformar de um ponto de uma coordenada para outro. Se a gente levar em consideração, por exemplo, eu vou relembrar uma questão de trigonometria. Por exemplo, quando a gente está falando em trigonometria, olha a herança aí. Bom, então, vamos pegar o nosso arco trigonométrico. Então, x, y. Como é que eu posso, por exemplo, determinar um vetor? Como é que eu determino um vetor no meu arco trigonométrico? Modo, direção e sentido. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um dado ponto. Olha aqui, ó. Tenho um vetor. Esse vetor é dado por x igual a 5 e y é igual a 4. Então, se eu fosse representar esse ponto, referenciar esse ponto aqui em cima, a minha localização desse ponto nessa área trigonométrica, eu colocaria, como é que eu representaria isso? X, Y e Z. Vamos dizer que o Z aqui está no plano. Tá? Então, é zero. Então, seria aqui 5, 4, 0. Representei. Que tipo de coordenada é essa? Uma coordenada quadrada. Por que é uma coordenada quadrada? Porque exatamente o quê? Ó, os lados do meu triângulo me determinam justamente o ponto máximo, né? Então, minha coordenada quadrada. Como é que eu passo para a coordenada polar? Como é que a gente passa para a coordenada polar? E aí, eu... É simples. Isso aqui não é um triângulo. É tanto. É um triângulo, é tanto. Aqui não são 4 metros. Aqui não são 5 metros. A tenusa é igual a quê? Cateto oposto sobre adjacente. Isso aqui vai me dar um ângulo. Aí eu quero o quê? Quer saber o valor total. Então, eu botei aqui, ó. 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais quadrado. A hipotenusa vai ser igual a quê? A 16 mais 25. Quanto é que dá isso aqui? Então, isso aqui vai dar a hipotenusa é igual a raiz de 41. A hipotenusa
é igual a 6,40 metros. Definir meu vetor um módulo. Qual é o sentido dele? Qual é o sentido? Eu sei o sentido dele. No caso, está procurando Da origem até o destino. E aqui. A gente está fazendo como se fosse fazer o seguinte que a gente estava fazendo. Então, o que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui, ó. Então, o arco cuja tangente é 4/5. Geometria. Isso aqui é 0,8. Quanto é que vai dar isso aqui? O inverso disso na máquina. Me dá. Então, alfa é o arco cuja tangente é 0,8. Alfa é igual a 38,6598 graus. Então, olha lá, ó. Como é que eu posso, então, determinar este meu vetor posição? Então, aquele meu vetor posição L lá, ó, é 6,40 metros com 36,6598 graus. A origem até lá, eu sei que o meu ponto está a 36 graus. Primeiro quadrante. Eu vou fazer passa para minuto. Sim. Então, o seu exemplo são de coordenadas. Então, o que a gente sabe? As coordenadas que estão no nosso globo, né, nós temos o quê? Então, com relação à latitude, né? Então, o Equador é a latitude 0. Então, se referenciar latitudes positivas, eu vou me referenciar a norte. A negativas, eu vou me referenciar ao sul. Tá? Com relação ao meridiano de Greenwich, se eu quero longitudes positivas, eu me referencio ele a leste, ou east. Se eu estou me referenciando a negativas, eu vou me referenciar a oeste, ou east. Tá? Então, o sistema de coordenadas são classificados pela geodésia natural. Então, o que é coordenadas naturais? Então, define como as coordenadas curvilíneas que utilizam a superfície de nível e vertical do lugar. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai conferir o nível e a vertical. Tá? Podem fazer também uso da posição aparente dos astros, obtendo a latitude e a longitude e o azimuth astronômico. Tem um outro aplicativo que depois eu vou contar para vocês, que é um de céu estelar, que a gente consegue também ver o céu estelar do local onde nós estamos. Eu vou agora tirar um print da tela, vou botar lá no grupo de vocês, do aplicativo que eu utilizo. E aí, se vocês puderem baixar, a gente vai até olhar.
Nossa. O aplicativo é SkyMap, o nome, tá? Vou botar no grupo ali. É pra gente usar agora? Eu acho que é legal, porque vocês vê conforme vocês estão, SkyMap, tá? Vou baixar. Eu coloquei no meu celular, aí fica muito particular de cada um. É o com uma estrelinha amarela no meio? Isso. Parece que tem aplicativo de botar a criança pra dormir. É, mas tu vai ver que legal que é. É de graça, professor? É de graça, que nem injeção na testa. Uhum. Abra um SkyMap aí. Claro que a nossa posição em relação ao Google está completamente diferente, né? Se vocês olharem, já. Caraca, que maneiro! Ah, pois é, cara. O professor também é cultura. Que loucura, tchê! Aí tu vai mexer. Nossa, que legal, professor. Claro que você, ele exatamente para onde tu tá apontando o celular, ele te dá o Aham. céu atrás do celular, tá? Parece até que eu tô vendo aquele negócio de Oi? signo. Parece que eu tô vendo signos. Mas claro, tá, por exemplo, se eu quero ver, por exemplo, ver a estrela que está no meu azimuth, eu vou botar ele para cima. A Vou ver estrela que isso está agora. exatamente no azimuth aqui da sala de aula, ó, inclusive aparece ali em Zenit. Se tu É, botar aparece ali, escrito se tu Zenith. botar para tá exatamente o Zenit da estrela da constelação que está olhando. Ó, em cima de mim tá Sagitário, Plutão. Oi? Sagitário, Plutão, tá tudo em cima de mim. Cara, é legal para o próximo planeta também, é bem legal. A Lua tá aqui do lado. Eu gosto muito, Jú- cara. Eu Júpiter tá gosto muito. debaixo da gente. Ó, Constelação Júpiter tá embaixo da Escorpião. gente. Júpiter e Urânio. Júpiter e Urânio tá embaixo. Isso. Aldebaran, ó, estrela mais longínqua. Urano, ó. Olha os alinhamentos dos planetas lá, ó. A estrela que tá em cima de mim é Nunquim. Olha o Sol, tá bem atrás, ó. Vênus. Eu não achei o Sol ainda não. O Sol, Cadê o cara, o Sol se pôs no oeste, então ele deve estar mais ou menos a uns 15 graus de ti abaixo da linha do horizonte. Show? Eu vou ter que Marte, ficar em Júpiter. pé pra achar esse Sol. Achei o Sol. A uns 15 graus abaixo da linha do horizonte, né? É. Eu acho bem legal esse aplicativo. E tu pode, inclusive, pegar e jogar, né, cara? Tu tá fazendo, tu pode localizar a estrela junto, então. Achei muito maneiro. Ele dá uns Eu gosto. bugzinhos, né? Mas achei maneiro. Te achasse aí, Paulo?
Então, coordenada natural, então define latitude e longitude com azimuth astronômico, né? Partindo de um ponto P com a superfície da Terra. Tá ali, ó. Então, nós temos o quê, ó? Se nós referenciarmos ali, ó, que a gente enxerga bem no nosso topo lá, ó. Então, é o zênite. A 180 graus do zênite é o nadir, né? E os nossos azimuths, que é onde a gente vai fazer o quê? A nossa corrida para fazer a nossa medição topográfica. Tá? Então, quando eu falo para vocês que quando a gente definir, né, deixa eu dar um ponteiro aqui. A questão da trigonometria é justamente isso. Então, com as diversas cotas, eu consigo fazer as alocações e aonde em determinado ponto está aquela minha coordenada. Então, coordenadas geodésicas epsodais, então, são obtidas através do dado de elipsoide, né? Como referência em relação à Terra. Então, eu vou mudar a minha referência. Então, de usar vou usar agora como referência uma elipse. E um dado ponto à superfície, tendo como projeção correspondente P' normal ao elipsoide, na sua longitude, latitude e altitude geodésica, que servem como localização tridimensional do ponto P em relação ao episódio de referência. Então, tá aí, ó. Tá? Então, eu tenho lá o Polo Norte, o Polo Sul. A é o semi-eixo maior da Terra. B é o semi-eixo menor da Terra, porque ela é uma elipse, né? É achatada nos polos. O E é a excentricidade da Terra. Tá? O lambda linha é a latitude geocêntrica. O lambda é a latitude geográfica. O ρ é o raio da Terra. Tá? Então, aqui nós temos duas constantes, olha ali, ó. Então, o meu semi-eixo da Terra tem 378 quilômetros, e o semi-eixo menor da Terra tem 6.356 quilômetros. Tá? Então, dali a gente tem a nossa correção para fazer nossas coordenadas. As coordenadas geodésicas retangulares, então, a gente vai obter essas nossas informações através de uma coordenada cartesiana, né? Tridimensional, cuja origem coincide com o centro do episódio de referência, com o centro da Terra. E as coordenadas do ponto são definidas por 3 coordenadas nos respectivos eixos, x, y e z. Ah. Então, sempre parto do centro da Terra, e ali eu tenho cada ponto uma coordenada que define um ponto diferente. Então, o sistema de coordenadas faz referência aos pontos sobre a superfície da Terra e se classificam, então, como coordenada geodésica natural, geodésicas elipsodais, geodésicas retangulares. Então, repassando um pouco das projeções. Então, as projeções são representações planificadas ou planas da Terra e que elas são representadas em cartas ou geográficas ou topográficas. A gente já viu um pouco disso lá passar. Então, para realizar a representação, a gente usa um sistema de projeção por intermédio do qual se estabelece uma relação pontual entre as duas superfícies. Então, uma projeção cartográfica não é possível conservar a verdadeira relação de distâncias que nós temos na Terra, seus ângulos, suas áreas e suas respectivas grandezas que possui na superfície do planeta.
Então, a gente projeta isso através de um plano. E essa representação é feita em seções, projetando partes da superfície, cada uma com uma figura geométrica, sendo um cilindro, um cone ou o próprio plano. Então, a gente vai ter algumas, conforme as suas distâncias, eu vou ter relações de escalas um pouco diferentes. Então, o sistema de projeção é a verdadeira relação entre as distâncias de ângulos e as áreas respectivas. Não pode ser conservado ao mesmo tempo quando a Terra é projetada no plano, então a gente faz essas projeções, projetando cada parte da superfície em umas figuras geométricas dentro do cilindro. Então, por exemplo, eu posso pegar a Terra e projetá-la dentro de um cilindro. E aí, quando eu abro o meu cilindro, ela está toda representada ali dentro. Né? Eu posso jogar essa minha representação da Terra dentro de um cone. E aí, quando eu abrir o cone, ou então eu vou girá-la em cima de um plano. Então, a cilíndrica inscreve a esfera, né, em um cilindro. Os paralelos meridianos e os paralelos, ou seja, os trópicos e os meridianos ficam retos entre si e possibilita representar toda a superfície da Terra. Sofre menos deformação na linha do Equador e existem vários tipos. Então, eu vou ter menos deformação no Equador. Então, a representação da linha do centro é mais fidedigna. No entanto, nas extremidades, como ela é um geóide, não vai ser tão perfeitamente a sua representação. Tá? Então, ela pode ser cilíndrica central, cilíndrica equivalente, Mercator, Monwald, Eckhart, Sinuosidal, Peter e o TM. Tá? O TM a gente vai ver mais um pouco mais de aprimoramento. Tá? Então, essa é uma projeção cilíndrica equivalente à da Terra, que é comumente a gente vê nos mapas. Sim, mas tu olha ali em cima e cada uma delas tem umas escalinhas de conversão. Tá? Então, a projeção cilíndrica circunscreve a esfera e os paralelos medianos são retos. E essa aqui é uma escala de Eckhart. A cônica, então, ela vai abrir a esfera, ó, tá? Então, os paralelos são curvos e a deformação é menor, está no paralelo. Tá? Então, a deformação maior aí está em relação aos meridianos. Tá? Então, ela pode ser uma cônica simples ou uma policônica. Perfeito. Plana azimutal. Então, ela coloca o plano tangente à esfera, ou seja, a gente vai seguir ela lá no polo, ó, tá? Aqui no caso é o Polo Norte, e permite representar os hemisférios completos, sendo os paralelos circulares e os meridianos retos. Então, eles podem ser polares, ou seja, onde o centro é o Polo Sul ou o Polo Norte, conforme na figura aí. Equatorial, então, ponto do Equador é o centro da projeção. E oblíquas, onde o centro da projeção é localizado num ponto entre o Equador e o Polo. Então, como se eu pegasse o globo e encostasse em um plano e fizesse a projeção neste plano. Vista de cima do planeta. Eu posso ter uma vista de baixo e posso ter uma vista lateral do Equador, em um dado ponto. E aí, quando esse ponto que toca o plano, que é o ponto central do nosso mapa.
Isso aí. Olha a próxima tela ali. Ó. Tá? Então, coloca ela no plano tangente e representa os hemisférios completos. Bom. Então, para escolher melhor a projeção, depende também de qual será o objetivo do que a gente quer representar. Então, a projeção tem um erro de distorção. Não tem como ser diferente. Tá? Então, a equivalente, então uma projeção equivalente, ela mantém a proporção exata entre a área representada da carta e a representação terrena. Então, eu quero representar o mapa da América do Sul. Então, aquele foco é o da América do Sul. Então, o que vai estar nas proporções corretas vai ser o da América do Sul. Eu quero representar o mapa da Europa. Então, ele vai ficar mais ao centro do que os outros. Exatamente. Que é o nosso ponto de interesse. Conforme. Então, ele mantém as formas das figuras pequenas, conservando os limites geográficos de áreas pequenas. Não conservando os contornos de grandes áreas. Olha como está completamente disforme o mapa do Brasil nessa foto. Então, simplesmente, ela mantém só uma questão de limite geográfico e pequenas áreas de distorção. Equidistante, então, aonde todas as linhas partem de um ponto que se mantém corretamente, com pouca ou nenhuma alteração. Tá? Ou seja, o ponto equidistante aqui está localizado no Polo Sul. Então, daquele ponto no Polo Sul onde o mapa foi feito, todos os outros pontos estão equidistantes. E nas mesmas linhas dos paralelos, tá? Possuem a mesma dimensão e estão representados de forma igual. Com o mesmo erro, inclusive. Os militares usam a projeção conforme, pois esta atende melhor às suas necessidades. A projeção Mercator é empregada para navegação marítima e projeção azimutal. Já atende às necessidades das cartas aéreas de distâncias de áreas polares. Projeção transversa de um Mercator, UTM. A projeção Mercator é uma projeção transversal, pois tem um eixo cilíndrico rotacionado em um ângulo qualquer, partindo de uma coincidência do eixo polar terrestre. Então, das cartas topográficas, o eixo cilíndrico rotacional é de 90 graus, ficando inserido no plano do Equador, obtendo-se uma forma elíptica na seção transversal. Essa projeção busca manter igualdade nas variações, distâncias e sentidos entre latitude e longitude. Então, sempre quando eu estou falando em coordenada UTM, estou me referenciando à projeção elíptica da Terra. Sempre que eu estiver me falando em coordenada de GPS, de grau, eu estou me referenciando ao geoide, seja ela de uma forma ou em graus ou em minutos e segundos. Tá? Tu tem como fazer essa conversão? É muito tempo só que então gravem bem isso. Estou falando em UTM, eu estou fazendo uma projeção da Terra num formato de elipse. Então, a transversa Mercator vai fazer essa projeçãozinha aí. Conforme o Correia, as seguintes características são utilizadas no sistema UTM. O míope ali, projeção conforme Mercator, transversa de Gauss. Fusos de 6 graus de magnitude, limitados por meridianos nas longitudes múltiplas de 6 graus. Então, é de 6 graus. Coincidindo com os fusos da Carta Internacional ao milionésimo. Cada sistema deve ser prolongado por 30 minutos
sobre os contíguos, formando assim uma área de superposição de 1 grau de largura da junção dos fusos adjacentes. A adoção do elipsoide de referência. O fator de redução na escala é igual ao K1 menos 1 sobre 2.000, ou seja, 0,9996. A origem das coordenadas planas em um fuso no cruzamento da linha do Equador, no meridiano central, ou seja, no MC, acrescidas de constantes de mais de 10 milhões de metros. Só para o hemisfério sul, no sentido do meridiano, e de mais 500 mil metros no sentido paralelo. A numeração dos fusos, segundo o critério adotado na Carta Internacional ao milionésimo, isto é, de 1 a 60 a contar do antemeridiano de Greenwich para leste. Foi convencionado que o ponto zero estaria localizado na intersecção do meridiano central com a linha do Equador. Sistemas de coordenadas LTM e RTM aplicados no mapeamento municipal. Então, geralmente, no mapeamento urbano, para evitar distorções, não é feito no sistema de UTM, sendo criado um sistema de referência, SPC, State Plane Coordinate, proporcionando mapeamento de áreas urbanas em grande escala, diminuindo erros e distorções. Esse sistema usa um fuso de 2 graus, conhecido como RTM, Regional Transverso de Mercato. O fuso de 1 grau, conhecido como LTM, Local Transverso de Mercato. O sistema LTM é utilizado quando há necessidade de mapeamento urbano, com a distância equivalente na medida de um campo que sua respectiva projeção no mapa topográfico. Se utiliza a escala de 1 para 2.000 ou 1 para 1.000. Quando é necessário evitar a transposição no fuso próximo. Afinal, o fuso de 1 grau usa-se o sistema RTM. Transformação de coordenadas, exemplo e formas. A transformação das coordenadas a gente é um assunto que é um pouco menosprezado pelos profissionais de geodésia. Então, com o uso frequente de equipamentos que utilizam a tecnologia GNSS. Os conceitos ligados aos sistemas de referência e coordenadas devem ser tratados com mais atenção. De acordo com Moraes Júnior e Silva, existem algumas transformações que podem ser utilizadas para compatibilizar as coordenadas existentes com sistemas de coordenadas atuais. São operações matemáticas relacionando com 2 sistemas de coordenadas com o objetivo comum de localizar um ponto ou em um ou outro sistema. Então, aqui a gente acaba. Na aula que vem a gente faz, então, uma série de exercícios, algumas perguntas. E a gente também brinca com a questão de transformação de coordenadas. Bem parecidos com o que vai cair na prova, né? Nossa! Já está reclamando, já. Não, tô Bem reclamando, parecido eu com o tô que vai cair na prova. Que choradeira, cara. Na verdade, eu tô preocupado mais é com a hidráulica e hidrometria, sabia? Mas hidráulica, se vocês olharem, né? Nós temos, pelo menos, colocado num dos exercícios por aula. Mas eu tô achando bem difícil, viu? Hidráulica é chato. Hidráulica é chato. É chato. Eu só estou esperando ali agora depois. Vou deixar eu fazer as práticas